Hoje vivemos em um mundo onde já pequenos robôs estão assumindo atividades desagradáveis para a humanidade. Já aconteceu. Segundo Elon Musk, esta é uma situação muito perigosa. Em breve robôs terão empregos humanos. Mas agora o CEO da Tesla fez outra horrível previsão sobre o Japão e como este país em breve desaparecerá. E alerta que isto é apenas o início da tendência. Elon Musk prevê que nos próximos anos a parte integrante do Nordeste da Ásia pode deixar de existir. Embora seja alarmante, essa região é a do Japão. Olá visionário e visionária, bem-vindos ao canal que aprofunda os temas mais contundentes do mercado de inovação, principalmente pelas mentes dos grandes empreendedores do planeta. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe seu like e compartilhe essa informação com mais pessoas. É natural supor que talvez Musk esteja se referindo à ameaça das mudanças climáticas ou de um ataque nuclear total, uma guerra que devasta o mundo. Entretanto, se refere simplesmente à crise populacional naquele território, ou mais especificamente, uma espantosa redução da natalidade na região. Do modo como a cultura esteja arraigada, é muito difícil imaginar como a tendência pode ser revertida. Um plano de imigração, por si só, não parece ser suficiente. Para contextualizar, Musk respondeu a um usuário do Twitter que postou uma pesquisa do Censo do Japão. Esta pesquisa, que abordou as estatísticas de 2021, disse que o Japão atingiu seu recorde de baixa população de 644 mil pessoas, totalizando 125,5 milhões em 2021, queda que representou o 11º ano consecutivo de queda. Elon Musk tweetou, correndo o risco de declarar o óbvio, a menos que algo mude para fazer com que a taxa de natalidade exceda a mortalidade, o Japão acabará por deixar de existir. Isso seria uma grande perda para o mundo. Esta foi a maior queda registrada da história desde a década de 1950. Vários fatores podem contribuir para este declínio da população. Os mais hipotéticos são, em primeiro lugar, uma diminuição de residentes estrangeiros, devido à adoção de protocolos de fronteira mais rígidos nos últimos anos de crise. Em segundo lugar, o envelhecimento constante, com uma cultura de sociedade que acolhe menos os mais jovens. Veja que nos últimos anos, o Japão viu quase 831 mil nascimentos, movimento que tem sido anulado por quase 1,5 milhão de mortes, como indica o censo. Um recorde de quase 30% da população que tinha 65 anos ou mais, enquanto aqueles com 14 anos ou menos representaram um recorde de baixa. Um membro sênior do Centro de Progresso Americano questionou o propósito de escrever este tweet. Ele argumentou que os problemas não são tão lineares quanto parece. É importante que a ansiedade por decretar a morte de um país seja ponderada, pois o futuro demográfico do Japão, por si só, não o condenará ao desaparecimento, mas sim por conta dos profundos deslocamentos sociais que estão ocorrendo com o objetivo de diminuir para um nível populacional mais baixo. Embora a ponderação possa ser considerada, é importante notar que isso não é apenas regional. O fenômeno está se tornando global. A questão sobre população é o ponto que Musk tem se preocupado bastante. O CEO da Tesla já havia expressado suas preocupações sobre o fenômeno das subpopulações, fator que pode ameaçar a sua missão Marte. Em um tweet ele mencionou que as taxas de natalidade globais reduziram com o início da pandemia, dizendo como nos Estados Unidos, a taxa de nascimentos caiu para 4% de 2019 a 2020, marcando o menor número de nascidos desde a década de 1970. Musk estima que em quase uma década ele levará os passageiros para o planeta vermelho, mas enquanto Musk expressou preocupação que se não houver pessoas suficientes para habitar a Terra, como poderia haver pessoas interessadas para habitar Marte, em um futuro próximo? E esta não é a primeira vez que Musk realmente se posiciona em relação ao mal, que é a baixa taxa de natalidade, por trazer em termos de prejuízo do bem-estar da civilização humana. É importante atentar-se também que mesmo as regiões mais densamente povoadas do mundo, como a China, estão passando por uma queda acentuada da população. O Departamento Chinês de Estatísticas revelou que a taxa de natalidade do país caiu para um recorde de baixa de 7,52 nascimentos por 1.000 pessoas, em 2021. Isso depois que houve o descarte da infame política de um filho por família em 2016. Até a Índia,
que abriga quase 1,3 bilhões de pessoas, tiveram sua fertilidade reduzida. Sua taxa de natalidade caiu significativamente. Enquanto o polêmico tweet de Musk foi recebido com críticas, também há especialistas online que estão realmente considerando o posicionamento do bilionário da tecnologia por trazer este problema à baila, expondo algumas divergências de gestão dos governos, de modo a cobrar países como o Japão para adotar medidas cabíveis. Vários espectadores apontaram que existem outros fatores que podem também contribuir para o declínio acentuado da taxa de fecundidade do país, além do fato de que a maioria dos homens japoneses com menos de 30 anos ainda estão inativos em termos de intimidade física. O tweet de Musk, por sua vez, acabou causando uma reação em cadeia que revelou que as pessoas no Japão estão sob uma imensa pressão financeira e ter filhos tornou-se inviável. Musk ressalta frente a isso que as capacidades financeiras não estão diretamente relacionadas a este assunto, pois países economicamente mais fortes têm mais problemas de taxa de natalidade em queda do que países pobres. O Japão está classificado perto da banda inferior do total de partos este ano. O CEO da SpaceX não está brincando quando ele fala sobre um colapso da população. Houve um estudo publicado por pesquisadores do Instituto de Métricas de Saúde em que os pesquisadores descobriram que a população global pode cair de forma constante depois de atravessarmos para a segunda metade deste século. Estima-se que a população global atingirá o pico em torno de 9,7 bilhões de pessoas na segunda metade da década de 2060, após a qual haverá uma queda acentuada de quase 1 a 1,5 bilhões até o final do século. Musk, sendo o visionário que ele é, tem algumas ideias radicalmente progressistas sobre o sustento da civilização humana, tanto neste planeta como no próximo. Ele mesmo, um pai de 6 filhos, acredita que o crescimento da população é ideal em todos os sentidos, e não importa de que lado do argumento que você esteja inclinado a adotar. Os estudos estatísticos são confiáveis, claro. Musk quer mais é que a Terra exploda de gente para ele criar, com pioneirismo, a ponte aérea Terra-Marte. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas. Te vejo nos próximos vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela.